Olá, você já diagnosticou ou recebeu crianças, adolescentes diagnosticados com o transtorno da comunicação social? Você conhece esse transtorno? Sabe o que tem a ver com habilidades sociais? Sabe atender e tratar esse transtorno? Eu sou Zilda Del Prete e aqui te ajudo a melhorar as suas habilidades sociais e a ampliar a sua prática profissional com segurança e autoridade nessa área. Aproveite e já clica aqui para não perder outros conteúdos sobre esse tema e se inscreve aqui no canal também, porque nessa rede nós estamos soltando muito material sobre esse tema. Eu hoje estou aqui apresentando esse quadro, Transtorno de Comunicação Social, por duas razões. A primeira é que eu fiz essa pergunta inicial, se já diagnosticou, atendeu criança diagnosticada com transtorno social, para os terapeutas da minha rede social. E somente 25%, 28% deles responderam sim. Então, eu queria saber mais sobre a experiência deles com crianças e adolescentes com esse transtorno. Eu entrei em contato pelo direct. Algumas pessoas disseram que tinham clicado errado, pediram até desculpas, não era o caso, mas. E outras disseram que tinham se confundido e achado que eu estava falando do quadro de autismo. Teve uma ou duas pessoas que eu não consegui fazer o contato, mas enfim, o que ficou claro para mim é que, pelo menos dentro da minha rede social, os terapeutas parece que ainda têm alguma limitação aí em termos de conhecimento e prática em relação ao transtorno de comunicação social. A segunda razão é que eu tenho conversado também presencialmente, face a face, com alguns terapeutas experientes, que me relataram a dificuldade também de diferenciar o transtorno de comunicação social dos sintomas do autismo e de encontrar também quadros típicos desse transtorno no YouTube ou em publicações. Parece que tem havido pouco. Então, eu fui fazer uma pesquisa também na internet em termos de publicações, artigos, e percebi o seguinte: de fato, tem artigos sobre o transtorno de comunicação social, mas, em geral, eles focam essas questões do diagnóstico, da diferença com o autismo, da comorbidade, esses aspectos, muito mais do que a intervenção propriamente. Praticamente não tem nada sobre processos de intervenção e efetivos, com dados, com resultados, quase nada. Ao contrário, por exemplo, de outros transtornos, autismo, depressão e uma série de outros em que a gente encontra tudo isso na literatura. E ainda, junto a esses terapeutas experientes, que eu achei interessante, é que há uma certa discussão sobre a manutenção ou não desse quadro no DSM-5 atualmente, né? E foi nele que foi inserido pela primeira vez. Então, vamos aguardar muita coisa a respeito disso. Bom, e a minha experiência? Eu trabalhei muito com crianças em uma etapa da minha vida em que esse transtorno ainda não estava no DSM, ou seja, no DSM-5, porque foi quando ele entrou em 2013. E depois desse período, eu foquei muito mais na formação e orientação de pais e educadores, em geral, especificamente em relação a habilidades sociais. Então, eu não diagnostiquei, nem recebi crianças com esse diagnóstico para atender diretamente. Aí você pode me perguntar, tá bom, Zilda, mas então por que você está apresentando esse transtorno por aqui? Olha, por três razões, eu vou dizer quais. Primeiro, porque quando apareceu no DSM-5, em 2013, eu fiquei pensando que esse era o quadro mais exclusivamente indicado para treinamento de habilidades sociais. E, nesse sentido, eu achei que era muito importante compartilhar com a minha comunidade de habilidades sociais, como parte, inclusive, da sua formação. Eu tenho falado sobre esse transtorno também. Segundo, porque quando eu pesquisei e vi que não tinha realmente muita coisa publicada a respeito de atendimentos desse transtorno, eu logo vislumbrei aí
um campo aberto a novas investigações, a relatos de experiência e a um trabalho mais intensivo na formação e atuação dos terapeutas sobre isso. E terceiro, porque as propostas de intervenção e tratamento para o transtorno de comunicação social podem também ser aproveitadas no caso de dificuldades interpessoais e de comunicação de crianças e adolescentes, associadas, inclusive, a outras queixas e transtornos. Então, eu resolvi apresentar aqui para vocês alguns aspectos importantes do TCS, o transtorno de comunicação social. Origem, sintomas, relação com habilidades sociais, prevalência em termos de idade e sexo, e intervenções e tratamento. Eu gostaria de pedir para vocês que comentassem o que eu falei até agora. Se vocês já atenderam, ou estão atendendo, ou já diagnosticaram pessoas com esse transtorno, como foi o atendimento, o que vocês sentiram de dificuldade para diferenciar ou não de outros quadros, enfim. Mas antes de começarmos a falar sobre esses tópicos que eu citei, eu vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal para continuar usufruindo dos conhecimentos relevantes sobre habilidades sociais que eu venho trazendo por aqui. E se você estiver gostando desse conteúdo, já deixa o seu like aqui, né? Já deixa o seu like aqui, porque isso é muito importante para mim, para levar esse conteúdo para mais gente envolvida ou interessada nesse problema. Bom, então vamos lá. Olha só, primeiro, o transtorno de comunicação social, deixa eu já compartilhar com vocês aqui um slide a respeito desse assunto. Então, vejam aqui, o transtorno de comunicação social, ele foi diagnosticado recente, como eu já falei, em 2013, no DSM-5. Ele faz parte aí dos transtornos da comunicação, que integram um conjunto ainda mais amplo, que são os transtornos de neurodesenvolvimento, ou seja, tem aspectos de neurodesenvolvimento envolvidos com esse atraso do quê? Dessas características, dessas dificuldades aí de linguagem, que o transtorno de comunicação social ele se caracteriza por dificuldades persistentes com o uso da linguagem verbal e não verbal para finalidades sociais. É o uso, é a pragmática, o uso social da linguagem que está com problemas e que não se explicam por outros transtornos, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista ou outros distúrbios de linguagem. Então, esse é um transtorno que realmente se caracteriza basicamente pela questão da comunicação social e pelo uso pragmático da linguagem. Bem, e qual a origem desse transtorno? Por que ele acontece? O que nós temos de estudos mostram que teria uma origem, uma determinação multifatorial, que envolve aí uma combinação de fatores genéticos, neurológicos e também ambientais. A pesquisa ainda está em andamento, então nós não temos dados conclusivos, mas o que se sabe é que as dificuldades podem se manifestar numa variedade de contextos e que influenciam a vida social, a vida acadêmica e a vida emocional das pessoas que estão apresentando esse transtorno. E quais seriam, então, os sintomas e dificuldades do transtorno de comunicação social? A literatura tem mostrado 4 conjuntos de sintomas ou dificuldades. Primeiro, na comunicação verbal e não verbal, ou seja, no uso adequado da linguagem verbal, a escrita, a falada, e todos os aspectos da comunicação não verbal e paralinguística, gestos, expressões faciais, contato visual, tudo isso dificultando, claro, a interação social. O segundo aspecto é a dificuldade de entender e de seguir as normas sociais, as regras sociais, as convenções comunicativas, isso daí tudo podendo levar a comportamentos que seriam percebidos como inadequados ou inacessíveis, quer dizer, já a pessoa não responde aquilo que seria esperado que ela respondesse, mesmo quando ela não tem
intenção de ofender ou desrespeitar, ou ela responde de uma maneira que não é condizente à demanda, ao que está sendo apresentado naquele momento. O terceiro aspecto é a interação social, dificuldade em habilidades específicas de interação social, como iniciar e manter conversa, compreender aí as sutilezas da comunicação social, interpretar os sinais sociais do outro. Tudo isso, é claro, impacta negativamente para formar relacionamentos sociais e podem gerar, inclusive, isolamento, exclusão dos grupos sociais. Muito sério isso. E o quarto, a dificuldade de adaptação mesmo ao contexto, de adaptar a sua comunicação social em situações formais ou informais, ser formal numa situação que devia ser informal, ou contrário, e também de perceber os diferentes ambientes culturais, quer dizer, apresentar o mesmo padrão de fala, de comunicação, independente do contexto social ou cultural. Essas dificuldades todas, vocês podem ver, claro, tem algumas semelhanças aí com as dificuldades comunicativas do autismo, razão porque as pessoas muitas vezes acabam, razão porque as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade de diferenciar dos quadros de autismo. Bem, aqui alguns exemplos específicos de déficits de habilidades sociais que são gerados por todos esses comprometimentos aí que a gente acabou de falar. Aprender e seguir regras básicas de comunicação, como mudança de turno de fala, por exemplo, o momento de falar, esperar que o outro fale, dar a vez para o outro falar, iniciar uma conversa, manter-se no assunto da conversa, são alguns exemplos de déficit de habilidades sociais. Adaptar-se aos diferentes contextos, em termos da sua fala, da sua expressão comunicativa, verbal, não verbal, compreender piadas, sarcasmos e duplo sentido, novamente aqui a questão muito semelhante ao problema no autismo, compreender as regras sociais, a linguagem não verbal, a expressão facial, uma pessoa está dando dicas de que quer interromper o assunto ou de que não está sendo adequado, mas a criança ou adolescente não percebe isso. Comunicar-se para fins sociais de maneira apropriada ao contexto, quer dizer, o que ele pode falar ou dizer ou se expressar em determinados contextos e não em outros. Mudar a comunicação para corresponder ao contexto. Ele está falando de um assunto, o contexto já é outro, as pessoas estão falando de outra coisa, ele precisa se adaptar a esse novo contexto. Então, tudo isso seriam dificuldades de habilidades sociais específicas que podem impactar, que podem gerar problemas para essas pessoas. Então, como vocês viram, muitas habilidades sociais podem ser diretamente impactadas pelo transtorno da comunicação social. E, na verdade, elas são também a base do próprio diagnóstico. As mais afetadas podem ser as de empatia, de comunicação eficaz e de compreensão das normas sociais, como vocês viram aí. As dificuldades nas habilidades de comunicação social podem levar a desafios adicionais, por exemplo, afetar a capacidade de formar amizades, de trabalhar em equipe, de brincar e se divertir em torno de lidar com gozações, com piadas e tudo mais. E a dificuldade da interpretação de regras pode levar a outros comportamentos que podem ser vistos como desajustados ao ambiente. Então, há desfechos, há problemas bastante importantes aí a serem resolvidos, tratados, amenizados com bons programas de habilidades sociais nesse caso. Agora vamos dar uma olhadinha na prevalência. A prevalência do transtorno de comunicação social, ela não é ainda completamente definida, não está ainda totalmente definida, delineada, principalmente porque é recente.
ainda, né? Foi recente a inserção aí no DSM-5, 2013, a gente considera ainda recente. E muita coisa ainda está sendo estudada. No entanto, existem algumas estimativas e pesquisas que fornecem aí um quadro geral para orientar, por enquanto. Há estudos que sugerem 1 a 5% da população infantil, dependendo dos critérios diagnósticos e da metodologia usada nas pesquisas. Mas é importante notar aqui que essas estimativas podem variar amplamente entre diferentes populações e contexto cultural. Então, como ainda não se tem uma quantidade muito grande de estudos, esse número ele deve ser visto com cautela, especialmente porque quando nós comparamos, por exemplo, com o transtorno do espectro autista, que é muito mais prevalente, a estimativa é de 1 a 2%. Eu entendo que realmente esse dado ainda está para ser delineado, definido de uma maneira mais precisa. Agora, em ambientes clínicos, é claro, a prevalência poderia ser até mais alta, com estudos que analisem populações clínicas e poderiam, nesse caso, identificar taxas mais elevadas na população geral, mas ainda assim há poucos estudos sobre isso. Em relação aos gêneros, parece que já tem algumas coisas mais definidas. O transtorno da comunicação social tem sido identificado com maior frequência em meninos, novamente aqui muito parecido com a questão do autismo, né? Pelo menos em termos de identificação, muito mais em meninos do que meninas, mas parece, segundo os estudos, que não é tão pronunciado, tão diferente assim como no espectro autista. Essas diferenças de diagnóstico, elas são também atribuídas à maior propensão de buscar ajuda e a maior visibilidade de comportamentos problemáticos em meninos, devido a expectativas culturais e sociais. As meninas com transtornos de comunicação social, elas podem apresentar sintomas menos evidentes ou mais sutis, e isso levar ao subdiagnóstico, uma identificação mais tardia, novamente muito parecido com a questão do autismo. Em termos de aspectos neurológicos e biológicos, algumas pesquisas sugerem fatores neurológicos e biológicos que poderiam contribuir aí na prevalência de transtornos de comunicação. Mas também nesse caso, mecanismos exatos ainda não são totalmente demonstrados. Em termos de idade, o transtorno de comunicação social geralmente é identificado na infância, mas a idade exata e os sintomas específicos mais evidentes também podem variar muito. O que se tem considerado sobre esse diagnóstico é que a idade precoce de 3 a 5 anos parece que é mais a idade que é mais identificada, quando as crianças estão entrando, começando a ser inseridas em contexto escolar. Por quê? Porque nesse período, e aí mais ainda 5 a 7 anos, as crianças começam a necessitar, vai ser cada vez mais importante a capacidade de comunicação, de compreensão de linguagem, de normas sociais, e tudo isso pode, é claro, deixar mais visíveis as dificuldades nessa área. No caso de crianças de 5 a 7 anos também, aí já há uma percepção, uma observação melhor dos pais, dos adultos, que começam a identificar algumas dessas dificuldades, especialmente também no contexto escolar. Então, resumindo aqui, esse transtorno da comunicação social parece mais visível e diagnosticado na infância, na medida em que as demandas de comunicação aumentam, especialmente quando as crianças entram na escola e interagem com um grupo maior de pessoas. Se você já chegou até aqui, você está gostando desse conteúdo, já se inscreve, aproveita agora. E se você acha que esse conteúdo pode ser útil também para seus colegas e clientes, compartilha. Bem, vamos falar da parte que me interessa mais, que é a parte de intervenção e tratamento. Por quê?
porque boa parte do que vai ser falado agora pode ser aplicado a diferentes casos, independente do diagnóstico. Na verdade, quando a gente fala em diagnóstico, a gente tem que lembrar o seguinte: o diagnóstico é uma norma, uma regra de compreensão importante, mas ela não é determinante para aquilo que você vai atender do seu cliente. O mais importante para atender bem o seu cliente é a sua avaliação das dificuldades específicas que ele apresenta, quase que independente de diagnóstico. O diagnóstico pode ser o norteador, mas no caso do transtorno de comunicação social, o que a gente vê é que parece que não está ajudando muito, quer dizer, a caracterização diagnóstica ainda é muito incipiente. Portanto, embora a gente tenha colocado muito claramente quais são as dificuldades em habilidades sociais, o mais importante é você olhar para essas habilidades e atender o seu cliente naquilo que ele está precisando, naquilo que ele está precisando desenvolver para ter uma comunicação mais eficaz, para ter relações interpessoais mais efetivas, mais adequadas, mais propiciadoras de bem-estar e de qualidade de vida. Isso que é mais importante. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha sobre a questão da intervenção. Em geral, os objetivos de intervenção para o transtorno de comunicação social, e eu diria para qualquer criança ou adolescente que tem dificuldades de comunicação e interação social, acabam caindo nesses aspectos aqui, ó. Nós podemos elencar aqui alguns objetivos que não seriam exclusivos para transtorno de comunicação social, mas que têm aparecido como objetivos associados àquelas dificuldades iniciais que nós falamos e que, na verdade, podem ser associadas a outros transtornos também. A melhoria da comunicação, ou seja, desenvolver habilidades de comunicação verbal e não verbal mais eficazes para os diferentes contextos. A compreensão social, melhorar a interpretação dos sinais sociais, das normas, das convenções sociais, para poder lidar melhor com esses contextos. A adaptabilidade, estratégias para adaptar a comunicação às diferentes situações e ambientes sociais, e tudo isso voltado para o objetivo maior, que é a qualidade de vida. Promover uma melhor qualidade de vida e funcionamento social, por meio, claro, de desenvolvimento de habilidades sociais mais eficazes. Então, vejam, esses objetivos todos seriam específicos para transtorno de comunicação social? Eu penso que não. Eles poderiam ser importantes em praticamente todas as intervenções voltadas para dificuldades de relacionamento, dificuldades interpessoais. Claro, sempre com base numa avaliação muito precisa de quais são as dificuldades específicas do seu cliente, uma vez que toda intervenção ela deve ser delineada, personalizada para atender cada cliente de uma forma individualizada. E aqui, que intervenções seriam essas nesse caso? Nesse caso, para transtorno de comunicação social ou para qualquer outro transtorno que envolvam aquelas dificuldades. Quando você olha para intervenções e tratamento para o transtorno de comunicação social, em geral é recomendada a terapia fonoaudiológica, uma vez que você está lidando aí com aspectos de comunicação verbal e não verbal, mas nós sabemos bem que esses aspectos também podem ser tratados num programa de habilidades sociais. O treinamento de habilidades sociais seria mais com o objetivo, então, de compreender e aplicar normas sociais a diferentes contextos. Mas isso envolve desempenho verbal e não verbal também, como vocês já aprenderam por aqui. A terapia comportamental e as terapias contextuais, de um modo geral, para modificar comportamentos interferentes, para melhorar também a qualidade das interações sociais, para desenvolver novos comportamentos e estratégias adaptativas, ela seria bastante indicada nesse caso.
E sempre lembrar do apoio educacional, ou seja, o suporte específico no ambiente escolar para facilitar não só a aprendizagem, a interação, mas também a generalização de tudo que a criança ou adolescente vem aprendendo no processo terapêutico. E esse apoio educacional específico para transtorno de comunicação social pode envolver adaptações curriculares, né, para atender a necessidade específica, a forma dos próprios educadores compreenderem e incluírem essas crianças também no processo educativo. Maior suporte em sala de aula com assistência adicional para conversar com a criança, para facilitar a sua participação em grupo, para mediar interações positivas dessa criança com as demais crianças também são importantes. E o treinamento de professores, é claro, a capacitação dos educadores para apoiar alunos com transtorno de comunicação social, promovendo aí um ambiente mais inclusivo. Eu diria que isso é importante para qualquer transtorno, qualquer dificuldade interpessoal das crianças, não só para o transtorno de comunicação social. Existem ainda as tecnologias assistivas, que são ferramentas e softwares que auxiliam a comunicação e a aprendizagem de habilidades sociais e que podem também ser utilizadas nesse caso. Sempre que uma criança ou um adolescente tem problemas de comunicação, de interação social, o papel da família é fundamental. Nós listamos aqui alguns aspectos desse suporte, desse papel, dessa importância da família, que nós temos, inclusive, já repetido em outros momentos, em outras lives, né? A questão do suporte mesmo, né? No sentido de ajudar e de reforçar as habilidades aprendidas durante o processo terapêutico, criar novas oportunidades de interação social, estar presente para poder perceber as dificuldades das crianças ou dos adolescentes, trabalhar em conjunto com os terapeutas e educadores, claro, para garantir uma abordagem mais consistente nesse tratamento, e, é claro, também buscar sempre se informar cada vez mais sobre, nesse caso, transtorno de comunicação social, mas também em qualquer transtorno que esteja associado a essas dificuldades interativas das crianças, para melhor apoiar, melhor ajudar o seu filho, o seu adolescente, as pessoas que estão sob seus cuidados. Então, é muito importante o papel da família também. Nós já vimos o papel da escola, o papel da família, o papel do processo terapêutico, dos atendimentos profissionais. E aqui nós podemos perceber também que existe muita coisa ainda para ser identificada, pesquisada, investigada no caso do transtorno de comunicação social. Existem os estudos neurológicos que precisam avançar no sentido de compreender melhor o que tem de base neurológica e o que diferencia a base neurológica do transtorno de comunicação social em relação a outros transtornos. Os estudos longitudinais também, para melhor entender como que esses transtornos se desdobram ao longo do desenvolvimento, quais são os fatores que influenciam o prognóstico, o desdobramento, os desfechos desse transtorno, e, é claro, o desenvolvimento de terapias inovadoras, de novas terapias, aqui já se pensando, por exemplo, em termos de realidade virtual, inteligência artificial, redes neurais, para treinar habilidades sociais. Isso é possível? É possível, assim como vem sendo feito já em terapias inovadoras, por exemplo, na parte de comunicação não verbal, com realidade virtual, com um avatar que dá feedback imediato. Isso já existe e isso pode ser muito útil para as pessoas que têm uma dificuldade muito específica em alguns aspectos desse tipo.
Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa aqui seu comentário. E se você conhece colegas, pessoas, pais que precisam saber um pouco mais sobre esse transtorno e sobre as questões todas que estão perpassando o atendimento, o diagnóstico desse transtorno, então já compartilha esse vídeo. Vai ser bom para a pessoa e vai ser bom também como feedback aqui para o nosso canal, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos de interesse, de qualidade para você.